Bem, pessoal, então a aula de hoje é sobre o aço e suas propriedades mecânicas. Vocês estão conseguindo ver bem o slide? Tá tudo certo? Tudo certo. Que bom. Então vamos lá, pessoal. O aço. O aço é a principal família dos materiais de engenharia. Aqui eu preciso fazer o primeiro parênteses. Se vocês conversarem com o pessoal de engenharia civil, eles vão dizer que o principal material de engenharia é a cerâmica vermelha, porque é o que faz tijolo, e o tijolo tem a maior quantidade de peças, tijolo, maior quantidade de peças utilizado pela humanidade. Totalmente errado não está, mas a gente chama, nós, da parte metalmecânica, a gente continua batendo o pé dizendo que é o aço, pela quantidade de peças diferentes, né, que o aço pode constituir, né? Enfim, de qualquer forma, como isso aqui é uma disciplina de metal mecânica e não de engenharia civil, continuamos dizendo que o aço é a principal família de materiais de engenharia. E o aço é o quê? Que é esse tal de aço? Aço é basicamente um ferro enriquecido com carbono. O ferro enriquecido com poucas partes de carbono constitui o aço. E aí é importante que a gente diga que existem muitos tipos de aço, e a gente, de forma errada, pelo senso comum, a gente chama o aço de ferro, simplesmente. Mas isso é uma coisa equivocada, isso é um conceito equivocado. Que o ferro puro, na verdade, ele não serve para nada. O ferro puro, ele é muito mole. Ele tem poucas propriedades mecânicas no sentido de resistência e dureza. Então, ele tem pouca aplicabilidade mecânica. O ferro em estado metálico, eu falo de ferro em estado metálico, né, pessoal? Ninguém está falando do ferro, aquele que está lá no feijão, lá na beterraba, que você come para ficar forte e essas coisas todas. Não é nada disso. O ferro em estado metálico, ele tem quase nenhuma aplicação na engenharia. Ele serve basicamente para servir de substrato para a formação do aço. Então, portanto, o ferro, ele ligando-se com carbono, numa quantidade bastante pequena de carbono, alguma coisa em torno de, a partir de 0,08% de carbono até 2,1% de carbono, a gente vai chamar de aço. Repito, uma liga de ferro enriquecida com carbono na proporção de 0,08% até 2,11% de carbono, nós chamamos de aço. Junto com o ferro carbono, pode haver elementos residuais que vêm lá do processo de fabricação do aço. E aí a gente está falando aí de enxofre, a gente está falando aí de fósforo, alguma coisa de manganês, de silício, são coisas residuais do processo de obtenção do aço. Complicação de ficar dando aula remota é porque o pessoal vem chegando atrasado, a gente tem que desligar a apresentação para poder liberar a entrada dos retardatários. Seguimos aí. Então, pronto. Elementos residuais resultantes do processo de fabricação. Gurizadinha medonha. Você sabe de onde é que surge o tal do aço? Vem da onde esse aço? De onde é que vem esse troço? Qual é o processo de fabricação do aço? Surge da onde? Alguém sabe me dizer como é que a gente obtém o aço? Ah, vai lá na S Ferro, lá fala com o bigode e compra aço. Não, isso vem de algum lugar antes de chegar lá. De onde é que vem o aço? Alguém pode me dizer? Ô, gente, nem para dar um chute.
Pois bom, o pessoal não está muito afim de chute mesmo. Surgiu o aço da seguinte forma. No princípio, eram as trevas, depois Deus fez a luz, e com isso, na sequência, todas as outras coisas. Entre essas coisas, lá nas montanhas, foi criado o minério de ferro, Fe2O3, 2 átomos de ferro para 3 de oxigênio. O Fe2O3, minério de ferro, ele está lá como se fosse uma pedra, como se fosse uma rocha, na verdade ele é uma rocha que está nas montanhas. Na montanha aqui de Luzerna? Não, algumas montanhas específicas. Aqui no Brasil, basicamente na região de Minas Gerais, no Vale do Aço, alguma coisa no Tocantins, alguma coisa mais para a região mais no norte do país. Minério de ferro está lá, o homem vai lá, capta esse minério de ferro e leva num alto forno. É um forno bem alto, é alto com L mesmo, não é alto de automático, é alto, alto forno, forno alto. Coloca esse minério de ferro junto com coque, que é basicamente carvão, e essa junção de coque mais minério de ferro, quando aquecida, faz com que o óxido do minério de ferro, Fe2O de oxigênio, O3. Esse O3 se junta com o carbono do coque e vira, adivinha, CO2, que é fumaça, e vai embora. Essa fumaça sai poluindo o ambiente e o ferro puro acaba, pela alta temperatura, se fundindo e se transformando em ferro no estado metálico e líquido no primeiro momento. Bom, é claro que o ferro não vai ficar completamente puro. Primeiro ele vai ter um monte de carvão, porque as reações químicas elas não são perfeitas, não são todos os oxigênios vão se juntar com todos os carbonos e virar fumaça, virar CO2 e sobrar o ferro limpinho ali. Não, não. O ferro fica com uma quantidade bastante grande de carbono ali dentro. E, além disso, ele incorpora outros elementos de liga que vêm desse processo de fabricação. Veja, gente, eu estou falando que o minério de ferro era uma rocha, ficava lá na montanha. A Companhia Vale do Rio Doce vai lá e capta isso em caminhões gigantescos, umas coisas monstruosas, e leva para um alto forno que pode ter 60 metros de altura. E nesse trabalho siderúrgico, dentro das siderúrgicas, a gente consegue obter o ferro primário, também conhecido como ferro gusa. Ok? Então, lá da montanha, é claro que eu não estou pegando apenas o minério de ferro, isso vem um monte de coisa junto, vem areia, que é cheia de silício, vem resto de tudo quanto é porcaria que cai ali dentro. Passa por etapas até serem purificados e ficarem basicamente limpos, mas primeiro eles vão cair ali dentro. Esses elementos que estão aí, formando o que a gente chama de minério de ferro, isso é jogado dentro do alto forno, misturado com coque, que é carbono puro, basicamente, é um carvão puro. Esse negócio, somado a isso, tem alguns outros elementos, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas são basicamente escoridificantes, que servem para formar escória, formar uma camada protetiva entre o ambiente cheio de oxigênio e o metal em estado metálico, ávido para oxigênio. Esses elementos escoridificantes, eles possuem muitos elementos químicos, entre eles silício, manganês, enxofre e fósforo, que acabam se tornando elementos residuais dentro desse material primário chamado de ferro gusa. Ok até aqui, pessoal? Ok até aqui, pessoal? Alô? Ok, professor. Ok. Vocês estão aí? Vocês dormiram? Depois do almoço, eu sei que dá aquele soninho. A gente fica bem cansado.
tem que ficar aí meio que forçando para ficar acordado. Eu entendo isso, mas pelo menos me digam ok, porque como eu não estou vendo chat, numa dessa eu caí e estou falando sozinho para as paredes. Essa tristeza. Por isso que eu não gosto dessas aulas síncronas, eu prefiro gravar a aula e mandar para vocês, porque é uma tristeza a gente ficar falando sozinho, a gente não sabe se vocês estão nos ouvindo ou não. Ainda aqui, professor. Opa, que bom. Então vamos seguir aí. Bom, nessa conversa toda de elementos residuais, que são elementos que a gente não quer que estejam ali, mas eles acabam ficando, pode ser que tenhamos a intenção de colocar outros elementos de liga ali, transformando esse aço em um aço ligado. Para ter, a gente coloca elementos químicos específicos para ter propriedades químicas específicas dentro dos metais, dentro dos aços. Esse ferro-gusa, lá da transformação primária do aço, ele pode basicamente seguir dois caminhos. Um caminho ele é solidificado em pequenas partes, que a gente chama de ferro-gusa, que parece uma tartaruguinha de asfalto, mas evidentemente de metal, evidentemente de ferro-gusa, que isso vai ser vendido para todas as fundições do país e fora do país, para serem refundidos e transformados em peças fundidas. Aqui em Luzerna, por exemplo, a gente tem 3 fundições relativamente grandes de ferro fundido, que eles não produzem, eles não são uma siderúrgica, eles são uma fundição. Então, eles não trabalham com redução de minério de ferro, não. Eles pegam o ferro-gusa já processado pela siderúrgica e refundem esse material, muitas vezes unidos a sucata e a algum tipo de liga metálica, para fazer peças fundidas. Bom, mas eu dizia que a siderúrgica tem 2 caminhos. Ou eles fazem esse metal, ferro-gusa líquido, eles solidificam para fazer ferro-gusa e vender para as fundições, ou a segunda possibilidade é eles lingotarem esse material. Professor, o que é um lingote? Ninguém perguntou porque todo mundo sabe, mas eu devo explicar para aqueles que não perguntaram por vergonha. Um lingote é basicamente um paralelepípedo bastante comprido de metal recém-solidificado, que serve para passar por laminadoras e dar origem a barras, chapas, arames, tubos, placas e outros produtos de metal. Que depois essas barras, chapas, arames, tubos, placas e outros produtos de metal vão ser trabalhados por outros processos de fabricação para dar origem a peças. Que outros processos de fabricação? A fundição, estampagem, usinagem, soldagem e outros tantos, forjamento, trefilação, extrusão e outros tantos processos de fabricação para dar origem a peças mecânicas. Beleza até aqui? Vou considerar que sim. Disso quer dizer, então, que daquela liga primária, ferro-carbono, eu posso ter, por um lado, ferro-gusa, destinado às empresas de fundição, para o outro lado, lingotes, que vão dar origem a barras, chapas, placas, arames, tubos e outros produtos de metal que servem para processos posteriores. Adicionado a essa liga simples, ferro-carbono, que forma o aço-carbono, que é o aço mais simples que tem, eu posso ter também outros elementos de liga que, ao adicionar a liga binária simples ferro-carbono, eu consigo ter aço-liga. E aí, dependendo da natureza do elemento químico, eu vou ter diferentes tipos de aço, que serve para quê? Para fazer uma infinidade de produtos. Barras, chapas, tubos, arames, placas, arame farpado, vergalhão, GG50 da Gerdau.
entre outras coisas que vocês estão vendo aí na imagem. Ok? Sim, ok. Ok. Então, vamos lá. De acordo com o processo de fabricação que eu tenho desse aço, e de acordo com o tipo e a quantidade de elemento de liga que eu adiciono a essa liga binária ferro mais carbono, eu vou ter aços diferentes. Se eu tenho aços diferentes, eles vão ter características diferentes. E essas características dentro dos aços, dentro da metalurgia como um todo, nós chamamos não de características, mas de propriedades. Propriedades. Nesse caso específico, propriedades dos aços. Ora, cada metal possui propriedades próprias, propriedades particulares. Essas propriedades, elas podem ser propriedades mecânicas, físicas ou químicas. Se a gente fala em propriedades mecânicas, a gente vai estar falando em dureza, resistência mecânica, resistência ao escoamento, tenacidade, resiliência, ductilidade. O que é que significa isso? Para quem não sabe, saberá dentro dos próximos minutos. Quando eu falo em propriedades físicas, a gente vai estar falando em condutividade elétrica, condutividade térmica, resistividade elétrica ou térmica. Quando eu falo em propriedades químicas, eu vou estar falando em resistência à corrosão, degradabilidade, radioatividade, reatividade química. Nesse caso específico, desse nosso curso específico de tecnologia mecânica, a gente vai estar falando sobre propriedades mecânicas dos aços. Então, a gente vai definir o que são propriedades mecânicas para que a gente possa também falar a mesma língua daqui para frente. Lembrando a vocês, jovens mancebos, que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, abra o microfone e perguntem, que aí a gente para e explica. Dureza, que é dureza de um material. Quando eu falo que esse material é mais duro do que o outro, significa o quê? Dureza é uma propriedade que mede quanto o material consegue ser riscado ou penetrado por um outro material. Dureza é a propriedade que mede o quanto o material resiste ao ser riscado ou penetrado por outro material. Pensem vocês colocando um prego na parede. O prego, ele é um indentador. Ele é um instrumento, ele é uma ferramentinha que serve para fazer uma marca, uma indentação na parede. Você aplica força sobre esse prego, força sobre essa indentação, através de uma pancadinha de martelo. Você pode colocar um prego numa parede de madeira ou numa parede de concreto. Qual das duas paredes, digam para mim, qual das duas paredes o prego vai entrar mais facilmente? Na parede de madeira ou na parede de concreto? Na parede de madeira. Na parede de madeira. Me parece que isso seja um consenso de que é mais fácil colocar um prego numa parede de madeira do que colocar um prego numa parede de concreto. Logo, pela definição de dureza, eu percebo que é mais facilmente penetrável a madeira do que o concreto. Logo, o concreto resiste mais ao ser penetrado do que a madeira. Então, portanto, o concreto é mais duro do que a madeira. Sacaram a jogada? Veja, quando a gente fala em racionalismo científico, não basta o senso comum de que todo mundo sabe que o concreto é mais duro do que a madeira. Mas o senso comum não nos basta. A ciência quer métricas, a ciência quer procedimentos,
Então, a gente criou, homens, me refiro à espécie, não ao sexo, nós, homens e mulheres, então, portanto, criamos uma tabela de dureza que vai de acordo com a resistência ao ser penetrado, desde o material mais mole até o material mais duro. O material mais duro nós já vimos na aula passada, que é o diamante. E o material mais mole dentro das nossas possibilidades de engenharia é o talco. Talco é o material mais mole, o diamante é o mais duro. O diamante eu não consigo penetrá-lo, o talco eu penetro muito facilmente. Mas, professor, talco não é um material de engenharia? Claro que é. Eu uso talco para infinitas possibilidades dentro, principalmente, do trabalho com materiais cerâmicos e trabalhos com materiais poliméricos. Ok, então se dureza é a resistência ao ser penetrado por um outro material, e eu crio uma tabela para poder comparar quanto essa resistência é, e aí eu comparo a dureza de um material com a dureza de outro material. E aí eu fujo do meu achismo, eu fujo do meu senso comum, e eu começo a parametrizar essa propriedade chamada dureza. E parametrizando, eu transformo isso em ciência. Não em senso comum, não em achismo. Ora, a dureza serve para quê? Para ver o quanto ele é duro. Sim, para ver quanto ele é duro. Mas também interfere na resistência ao desgaste de um material. Basicamente, quanto mais duro, menos esse material se desgasta. Ora, aquela velha história, o quadro negro e o giz. Quem é que se desgasta? É o giz. Então, o giz ele é mais mole do que o quadro negro. Logo, não é o giz que está riscando o quadro, mas sim o quadro que está riscando o giz. Os aços podem ser endurecidos. Os aços podem ser endurecidos de formas diferentes, com adição de elementos de liga, com tratamentos térmicos, com a própria deformação do material, com o refino de grão, que é um arranjamento interno do material, entre outros mecanismos. Ora, qual é a graça de endurecer um material, um aço? A graça de poder endurecer ou amolecer um aço é que é muito mais fácil para eu trabalhar esse aço quando ele está mole, e aí eu posso furar, posso deformar, posso tirar partes, posso fazer rosca. Quando ele estiver mole é mais fácil do que quando ele estiver duro. Então eu posso deixar ele mole para eu preparar as peças, e aí depois, quando a peça está pronta, eu endureço esse material para que a peça possa ficar mais dura e, consequentemente, mais resistente ao desgaste e também mais resistente mecanicamente, que nós vamos ver mais para frente. Então, essa possibilidade que a gente tem de amolecer ou endurecer o metal, isso é muito importante dentro da metalmecânica como um todo. 0 perguntas? 0 perguntas. Como é que eu faço para medir essa dureza, então? Eu falei em pregos e martelos, é claro que a gente não vai ficar pregando barra de aço. E existe um equipamento específico chamado de durômetro, que ele serve para que a gente consiga aplicar uma determinada força padronizada sobre um indentador padronizado, e se eu aplicar força no indentador sob a superfície de um material a ser testado e observar o quanto esse indentador penetrou dentro do material a ser testado, eu consigo jogar isso numa tabela e logo ver qual é a dureza deste material.
Se eu testo dois materiais diferentes, eu consigo ver a dureza de dois materiais diferentes e definir qual é mais duro e qual é mais mole. 2, 10 ou todos os materiais do mundo, se eu quiser. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem de um durômetro, o equipamento que serve para medir dureza dos metais. Deformação. Deformação. Existem basicamente dois regimes distintos de deformação dos materiais. Deformação elástica e a deformação plástica. A deformação elástica, como o próprio nome sugere, ele é uma deformação que ela começa a se deformar e quando eu paro de aplicar força, ela volta a ter as dimensões que ela tinha no início. Pensem numa mola. Eu aplico força nessa mola, ela se deforma. Quando eu tiro a força, ela volta a ser do tanto que ela era, da dimensão que ela era. Então, a essa deformação que, após cessar a aplicação de força sobre o corpo, ela volta a ser da dimensão original, eu chamo de deformação elástica. Agora vejam vocês que se eu pegar uma molinha, aplicar uma forcinha, ela se deforma um pouquinho, se eu tirar a forcinha, ela volta como ela era. Só se deformou elasticamente. Mas se eu pego a mesma molinha e coloco uma tonelada em cima dela, eu vou esculhambar com a mola toda. Ela vai se deformar de uma tal magnitude que quando eu retirar essa tonelada de cima, ela vai ficar tortinha para sempre. Se eu extrapolei a capacidade elástica de deformação de um corpo qualquer, ele deixa de se deformar apenas elasticamente e começa a se deformar plasticamente. E aí eu vou ter, então, uma deformação permanente, mesmo quando eu retiro a força que provocou essa deformação. Quando isso acontece, eu digo que o material escoou, ultrapassou o limite de escoamento do material. Ok até aqui, pessoal? Sim, professor. Que bom que nem todo mundo está dormindo. Seguimos aí, então. Percebam, então, olha só, imaginem que eu tenho uma barra de aço. Uma barra grossa de aço, aí lá, 2 polegadas de aço, 50 milímetros de seção transversal, um redondo de 50 milímetros de seção transversal, uma barra de aço. Essa barra de aço, eu posso tentar entortar de toda forma, eu, usando apenas a força bruta dos homens. Eu não vou conseguir entortar isso. Mas a força que eu aplico vai ter uma pequena deformação na barra, que é correspondente à deformação elástica na barra. Muitas vezes a gente não está nem conseguindo ver isso. Mas ela tem uma pequena deformaçãozinha elástica. Se eu solto a barra com toda a minha força, que não deu para entortar, se eu solto a barra, vai ter uma pequena deflexãozinha e vai voltar ao que ela era antes. Ela só se deformou elasticamente, quando eu tirei a força, ela voltou a ser o que ela era. No entanto, se eu pego essa mesma barra e aplico muita força, não apenas com o meu braço, mas com uma prensa mecânica, por exemplo, aí eu consigo entortar essa barra. Se eu entortar a barra, quer dizer que ela extrapolou toda a capacidade de deformação elástica que esse material tinha e entrou na faixa de deformação permanente, na faixa de deformação plástica. E aí, quando eu solto a força, a deformação plástica continua ali presente. Imaginem que agora eu estou tentando entortar não uma barra de 2 polegadas, 50 milímetros.
Imagine que eu estou tentando entortar um aramezinho. Aí ficou fácil. O arame eu consigo entortar. E ao entortar esse aramezinho e largar ele de um canto, ele vai continuar torto. Vai continuar entortado. Por quê? Porque ele se deformou plasticamente. Ele começou a se deformar elasticamente, logo ele passou a deformação plástica, e quando eu parar de entortar esse material, ele vai continuar entortado. Por quê? Porque ele escoou e vai ficar torto para o resto da vida. Quando eu quero deformar alguma coisa, eu quero que ela se deforme plasticamente ou elasticamente? Essa é uma pergunta, e ela não é retórica, é uma pergunta para vocês. Eu quero deformar o material elasticamente ou plasticamente? Plasticamente? Sei lá, não sei. Ah, depende, ué. Ó, essa aí é a melhor resposta que já inventaram em todos os campos da engenharia. Depende. Porque você sempre, quando você não sabe a resposta, você diz, depende. Depende do quê? Depende da condição, depende do fator, depende da velocidade, depende. E aí você não dá resposta nenhuma, mas você não sai por burro. Isso é importantíssimo. Aprendam essa lição. Depende é ótimo. Mas nesse caso depende mesmo. Depende do quê? Depende do que eu quero fazer, né, gente? Depende do que eu quero fazer. Imaginem vocês que eu estou projetando uma bicicleta. Eu projeto essa bicicleta de um metal qualquer, e essa bicicleta deve ter uma robustez, deve ter peças com um diâmetro tal que deva suportar a força, peso de quem subir na bicicleta, para que essa força, peso aplicado no material da bicicleta trabalhe em qual regime de deformação, elástica ou plástica? Vou tentar ser mais claro. Se eu fabrico uma bicicleta, eu projeto essa bicicleta para suportar a força-peso do corpo do ciclista. Esse meu projeto mecânico leva em consideração que as forças atuantes nessa bicicleta vão deformar ela em qual regime de deformação? Elástica ou plástica? Bruno Hoffman dos Santos, use seu microfone, porque eu só escutei agora o plim do chat. Eu não tenho acesso ao chat quando estou apresentando. Elástica. Por quê, Bruno Hoffman dos Santos? Porque eu não quero entortar a bici quando eu sentar nela. É claro, né, meu? Eu quero subir na bicicleta e ela vai ter que se deformar porque ela é obrigada a se deformar. Todo material se deforma, mesmo que o peso próprio do material vai se deformar. Se deforma mais, outro menos, mas enfim. Agora, eu quero que essa bicicleta se deforme apenas dentro do regime elástico, porque eu quero sair de cima da bicicleta e não quero que ela fique torta. Eu quero que a bicicleta fique exatamente do jeito que ela estava. Eu projeto uma carreta para que essa carreta, ao ser carregada de carga, ela suporte tudo que ela possa suportar de peso, de carga, dentro do regime elástico. Para que quando eu descarregar essa carreta, ela continue do jeito que ela estava. Se não, caso contrário, cada vez que eu carregasse a bicicleta ou a carreta ou qualquer outra coisa, e ela suportasse plasticamente essas deformações, eu ia entortar a bicicleta ou entortar o eixo da carreta. Então, eu sempre vou projetar na engenharia, eu vou projetar para que as peças suportem as deformações dentro do campo da deformação elástica. Sempre quando eu estiver fazendo peças, máquinas e tal, e se eu estiver fazendo uma panela, por exemplo, aí eu quero que ela se deforme plasticamente, né?
Porque eu tenho a chapa, eu vou pressionar essa chapa, entortar a chapa, transformando ela numa panelinha, e quando a prensa levanta, eu tiro a força, eu quero que a panela continue sendo uma panela. Eu quero que a deformação que eu dei na chapa para ela virar uma panela, ela continue deformada, ela continue deformada permanentemente. Quero que ela continue deformada plasticamente. Então, eu projeto esse processo de fabricação para que a força aplicada dentro da panelinha, em cima da chapa, para virar a panelinha, ultrapasse a capacidade de deformação plástica dessa chapa e fique permanentemente, ultrapasse a capacidade de deformação elástica dessa chapa e entre dentro da deformação plástica para que quando eu levante a prensa, eu tenha a panelinha permanentemente deformada ali, certo? Caso contrário, ia ser a fábrica de panela mais improdutiva da face da Terra, se eu tivesse a chapa, viesse com a prensa, fizesse a panelinha, só que só ficou dentro do regime elástico. Quando levanta a panela, a chapa volta a ser uma chapa. E aí eu não produzo panela nenhuma. Não vai ter sentido nenhum e vou quebrar a empresa. Pegaram a lógica? Espero que sim. Seguimos. Bom, e como é que eu descubro qual é esse limite de deformação plástica e elástica? Como é que eu descubro isso? Fazendo um teste que a gente chama teste de tração, para obter a curva tensão-deformação do material. Vocês estão vendo aí na tela um material do tipo A, do tipo B, do tipo C e do tipo D. O material do tipo A é um material que se deforma muito facilmente. É um material dúctil. Dúctil tipo o quê? Tipo um aço de baixíssimo carbono, tipo uma liga de alumínio não tratada, tipo uma liga de cobre, que se deforma muito facilmente. Então, eu vou ver aqui nesse gráfico tipo A, que esse material vai, no início de deformação, vai ter uma reta. Quanto mais carga eu der, mais vai se deformar. Segue uma proporcionalidade. Ora, se é uma reta, obrigatoriamente tem que ser uma proporcionalidade. Segue uma proporcionalidade. Enquanto estiver em cima dessa reta, se eu desligar a máquina que está colocando força no material e retirar essa força, a deformabilidade do material fica em zero. Ele volta a ser como era. Deformou apenas elasticamente. Então, volta a ter as dimensões originais. Ainda nesse material tipo A, se eu extrapolo o limite de escoamento do material, ele vai escoar, consequentemente ele vai começar a se deformar plasticamente e, mesmo que eu desligue a máquina, retire a força que eu estava impondo a esse material, ele vai ter uma deformação permanente associada. Uma deformação que vai deixar o material torto para sempre. É claro que se eu conseguir controlar essa deformação plástica, se eu conseguir controlar o entortamento desse material, eu posso usar isso a meu favor. A panelinha que eu acabei de falar antes, ou peças forjadas, espadas, ferraduras, peças automotivas, e tantas outras coisas, elas se baseiam nesse entendimento de como deformar plasticamente o material para lucrar com isso, para conseguir mudar a forma dos materiais através do esforço mecânico. Perfeito. Sem problema nenhum. Posso ter vantagens se eu souber como deformar o material, elástica ou plasticamente. Mas percebam nessa figura tipo A, que eu tenho aí uma reta e depois eu tenho uma curva. Uma reta inclinada, um pico
e depois uma curva. Esse pico ao final da reta inclinada corresponde à tensão limite de escoamento do material. Se eu der mais tensão do que isso, o material vai escoar permanentemente. Se eu der menos tensão do que isso, o material vai escoar apenas plasticamente e retornará ao que ele era no início. Então, portanto, para materiais dúcteis, materiais muito deformáveis, como esse da figura A, fica muito fácil eu perceber até onde eu posso ir, até onde eu posso carregar esse material. A não ser que eu queira mesmo que ele se deforme permanentemente. Materiais comuns de engenharia, mais comuns de engenharia, como aços de baixa liga, como aços que são utilizados para fazer peças de máquinas e tal, eles normalmente se comportam como a figura B. Prestem atenção na figura B. A figura B, ela tem também um início, que é uma reta inclinada, e essa reta obedece a uma proporcionalidade qualquer. Existe uma angulação dentro da inclinação dessa reta. Enquanto ela é reta, com essa proporcionalidade preservada de reta, eu vou estar dentro do limite de deformação elástica. Parei de colocar força em cima, volta a zero. Quer dizer, sair de cima da bicicleta, a bicicleta continua ali sem entortar. No entanto, se eu for aumentando a tensão, e aqui deixa eu fazer um parênteses antes de mais nada, quando eu falo tensão em mecânica, eu estou falando que fisicamente vocês devem ter aprendido como pressão, uma força aplicada sobre uma área. Não estou falando de tensão elétrica, 110 volts, 220 volts. Estou falando de tensão no sentido de pressão. Vocês não tinham percebido isso, me desculpe, mas também ninguém perguntou, vamos que vamos. Se eu aplico uma tensão nesse material que extrapola o limite de escoamento desse material, eu começo a deformar ele de forma permanente, de forma plástica. E aí percebam que eu tenho uma mudança na curva, uma mudança na forma da curva. Aonde esse material deixa de ser uma reta e se transforma em uma curva, é o limite de escoamento desse material. O C é típico de plásticos, então a gente vai até passar reto isso aqui, porque você percebe que não existe uma transição muito clara entre deformação elástica e deformação plástica. E no caso do D, veja que esse material se deforma basicamente só de forma elástica. Ele começa a querer se deformar plasticamente, ele rompe, ele já quebra. Que é típico do material frágil. Materiais frágeis não entortam. Materiais frágeis não se deformam plasticamente. Materiais frágeis não têm deformação permanente. Alguém já viu pegar aqui um prato de cerâmica e deixar ele todo torto? Aplicar uma força num prato de cerâmica ou num prato de vidro, são materiais frágeis, e deixar eles tortos? Eles não ficam tortos. Eles se deformam elasticamente até onde der, e essa deformação elástica ela é bem pequenininha, tanto que muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu. Eles se deformam até onde der plasticamente, e quando ultrapassa esse limite de deformação elástica, eles rompem. Não tem deformação permanente, não tem deformação plástica. Ora, imagina que eu estou segurando na mão um prato de cerâmica e um prato de alumínio. Se eu derrubo os dois, o prato de cerâmica, que é um material frágil, vai cair no chão e vai se espedaçar todo. Porque, além de tudo, quanto mais frágil for o material,
menos tenacidade ele vai ter, menos resistência paulada ele vai ter. No entanto, o material dúctil, que é o prato de alumínio, se eu derrubar a uma certa altura, o máximo que vai fazer, além de um barulhão desgraçado, o máximo que ele vai fazer é entortar o prato de alumínio. Porque ele consegue se entortar, ele tem tenacidade para suportar a energia do impacto. Estão acompanhando até aí, pessoal? Sim, professor. Que bom. Sim, sim. Vocês sabem como é que é isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês como é que é um ensaio de tração. O Gabriel Caviccioli, há 10 minutos atrás, usou o chat para perguntar. Eu falei que eu não tenho acesso ao chat, mas vamos lá. Agora que eu tirei isso aqui para botar o ensaio de tração, vou ver o que o Gabriel Antônio Caviccioli perguntou há 10 minutos atrás. Professor, o que acontece? Que as coisas perdem com o tempo essa capacidade elástica. Por exemplo, uma mola que depois de muito uso, de voltar ao seu estado original, a mola fica cansada, né? A mola ficou cansada. Isso é um fenômeno que a gente chama de fadiga do material. Ela repete ciclos muitas vezes e aí acaba esses ciclos que ela vai se repetindo, acaba que o material vai fadigando e pode chegar a romper ou perder as suas características próprias do material. No entanto, mesmo uma mola, se eu trabalhar dentro do regime elástico apenas dessa mola, ela não vai perder suas propriedades nunca, ela vai continuar para sempre. A não ser que, ao longo de muito tempo, ela possa vir a quebrar, ao longo de muito tempo, se eu colocar temperatura, eu posso ter fenômenos de fluência nessa mola, ela vai formar por causa da temperatura. Mas, se ela for carregada apenas com o que ela foi projetada para receber, de carga elástica, carga que vai formar uma deformação apenas elástica, essa mola, ela vai trabalhar por resto da vida. Gabriel disse, estou sem microfone, professor, teve que ser por aqui mesmo. Tá bom, Gabriel, entendido. E o teste de deformação, o ensaio de deformação, é tipo esses que vocês estão vendo aí, nesse vídeo que eu estou mostrando. Você vai ter um corpo de prova. Esse corpo de prova, ele é mais ou menos parecido com um osso de cachorro, com duas pontas e uma parte cilíndrica no meio, que eu prendo em duas extremidades, levo numa máquina e faço um esticamento desse material. E vou esticando esse material, vou tracionando esse material até que o material não suporta mais e rompe. Veja que nesse momento aí, que eu estou tracionando esse material, se vocês olharem aí, ele não teve deformação nenhuma ainda, elástica, aliás, plástica, só elástica, porque a gente não está nem conseguindo ver direito esse material. Quer dizer, se eu desligasse a máquina, esse corpo de prova, esse ossinho de cachorro, ia voltar do jeito que ele estava. No entanto, como eu não fiz isso, e eu vou levar isso até a falha dele, até que ele rompa, daqui a pouco a gente vai conseguir perceber, e esse indiano que está aí olhando também vai conseguir perceber, e a gente sabe que é indiano só pelo bigodinho e a fisionomia do rapaz. A gente vai conseguir perceber que em determinados pontos deste material ele vai ficando mais comprido e mais fino, e especificamente em uma região ele vai começar a afinar para formar a falha. Percebam aí que se a gente tivesse medido o corpo de prova no início e medido o corpo de prova agora, a gente ia perceber que esse corpo de prova aumentou muito o seu comprimento.
Elasticamente, ele já está muito mais comprido. Olha, se vocês perceberem agora, bem no centro desse corpo de prova, já tem um afinamento, está criando um pescoço ali, estão vendo? É bem ali que vai romper. Acabou de romper. Então, fica muito claro aí a deformação elástica no início e plástica no final. Se eu pegar essas duas partes do corpo de prova agora e juntar elas, a gente vai perceber que o corpo de prova teve um tamanho final muito maior do que ele tinha no início. Obviamente que isso está representando que existe aí uma deformação permanente. Ele extrapolou toda a possibilidade de deformação elástica que esse material tinha e começou a se deformar plasticamente. Esse corpo de prova que eu mostrei agora, certamente é um corpo de prova que tem um comportamento mecânico parecido com esse material D. Resistência ao escoamento, então, é a propriedade que vai determinar quanto que o material consegue resistir sem deformar permanentemente. É uma característica importante para dimensionar a peça. Ora, é claro que eu quero dimensionar uma peça para que ela trabalhe apenas no regime elástico. Caso contrário, a bicicleta entorta ou a carreta arria as pernas. Resistência ao escoamento dos ácidos é medido em megapascal. O megapascal representa mais ou menos 10 quilos aplicados sobre uma área de 1 centímetro quadrado. Um aço carbono qualquer, o aço mais simples que tem, ele tem uma resistência ao escoamento de mais ou menos uns 200 megapascal. Ou seja, eu consigo colocar em uma peça de aço carbono simples até 2.000 quilos para cada centímetro quadrado de área que essa peça tiver. Mas, professor, se eu quero fazer de aço e eu quero colocar mais do que 2.000 quilos, como é que eu faço? Aumenta a área, faz uma peça mais robusta. Com 200 megapascal ou 2.000 quilos por centímetro quadrado, esse material entorta. Com 2.000 megapascal ou 20 toneladas para cada centímetro quadrado, esse material rompe, quebra. Um aço carbono mais simples. Vocês aprenderam agora que o aço carbono é o aço mais simples que tem, é o ferro enriquecido com carbono. Eu acho engraçado, de vez em quando, o pessoal usa a nossa ignorância para vender coisas, né? Tem lá anúncio de uma chave de boca qualquer, o pessoal coloca assim, olha, feito em aço carbono, como se isso fosse grandes coisas. É o aço mais simples que tem, é o mais vagabundo. Fora isso, nem aço seria. E o pessoal diz, olha, essa chave aqui é feita em aço carbono. Assim, que legal. É o aço mais vadio que tem. Resistência máxima, então. Olha, se resistência ao escoamento é quanto o material consegue se deformar elasticamente, sem se deformar permanentemente, resistência máxima é quanto o material consegue se deformar já extrapolando o limite de escoamento, né, até, deforma tudo que dá elasticamente, extrapola o limite de escoamento, deforma tudo que dá plasticamente, até romper. Então, o máximo que ele suportou antes de romper é a resistência máxima do material. Aqui eu estou sendo bastante generalista, mas você vai encontrar isso como limite de resistência do material, de resistência mecânica do material, resistência à ruptura, tensão de ruptura do material, são outras formas de chamar a resistência máxima. É a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Existem diferenças que aqui, como a gente está falando de uma introdução mais geral para um curso de automação industrial, a gente não vai entrar nas minúcias da diferença entre a resistência máxima e a resistência de ruptura.
Vamos considerar que seja basicamente a mesma coisa, vai ter poucas diferenças entre elas. Ora, essa resistência ao escoamento de um aço carbono é em torno de 200 megapascal, a resistência máxima é em torno de 400 megapascal. Sendo que materiais de alta liga, aços preparados, temperados, podem chegar até 3.000 megapascal. Aços extremamente resistentes mecanicamente. Até romper. Esse é o corpinho de prova que rompeu naquele vídeo que vocês viram antes. Agora, isso tudo que eu falei, para que serve esse negócio? A gente tem um exemplo aqui. Imaginem vocês que uma feira qualquer, uma feira dessas aí de cidade de interior, a Expo Tilhas, pronto. A Expo Tilhas é muito comum de vocês verem aqueles pessoal que vende carro e tal, bota num guindaste e bota uma caminhonete lá em cima, não sei porque os caras acham bonito isso, mas fica lá pendurado na caminhonete lá em cima. Imaginem vocês, então, que 3 concessionárias resolveram pendurar essas caminhonetes e cada uma dessas concessionárias usou um gancho, usou um parafusão diferente para prender a caminhonete no gancho. Esse parafuso tinha 10 milímetros de diâmetro, era um parafuso de seção redonda de 1 centímetro de diâmetro, 10 milímetros de diâmetro. Uma concessionária utilizou um gancho de alumínio, a outra de um aço carbono 1020 e a outra um aço temperado ABNT 1045. Está parecendo os 3 porquinhos, né? A casa de papel, a casa de madeira e a casa de tijolo. Mas sim, é essa a ideia mesmo. Então, 3, o mesmo gancho, só que feitos em materiais diferentes. A massa da caminhonete que foi levantada é de 2,5 toneladas, 2.500 quilos. Calcule e diga o que vai acontecer em cada um dos casos. Ora, eu sei que a resistência ao escoamento do alumínio, porque eu já fiz um corpinho de prova, já levei na máquina, o indiano já ficou olhando, eu arrebentei esse corpinho de prova desse material alumínio, e eu sei que esse alumínio escoa com 150 megapascal e rompe com 310 megapascal. Também fiz o teste para o aço 1020 e descobri que esse material 1020 escoa com 250 megapascal e tem uma resistência máxima de 400 megapascal. E também sei que o 1045 ele tem uma resistência ao escoamento de 500 megapascal, a partir disso ele entorta, e uma resistência máxima de 600 megapascal. Aí está a figura muito bem feita do paintbrush por mim mesmo, do guindaste segurando uma caminhonete. Bem ali na junção entre o gancho e a caminhonete tem um risquinho que é o nosso gancho, o nosso parafusinho. O que vai acontecer, minha gente, com as 3 concessionárias? Ora, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a pressão, qual é a tensão que está sendo aplicada nesse gancho. E eu sei que tensão é força aplicada dividido pela área que está suportando esta carga. Então, a tensão é força sobre a área. Eu sei que a força que está atuando nesse gancho é a força peso da caminhonete. Peso é massa vezes gravidade. Ora, então a força, que é igual ao peso da caminhonete, é 2.500 quilos vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Para ser mais lúdico, mais didático, eu estou arredondando para 10, mas vocês sabem que é 9,8, não preciso contar para vocês. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar 10 para facilitar a nossa vida. Logo, a força aplicada devido ao peso da caminhonete é de 25.000 newtons. Força é sempre dada
em newtons. Ora, eu tenho a força, agora eu tenho que ver qual é a área dessa seção transversal. A área de um círculo, que a seção transversal é um círculo, nesse caso específico, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Eu havia dito que o diâmetro é de 10, então o raio é de 5. Π vezes 5 ao quadrado, eu vou ter uma área de seção transversal de 78,53 milímetros ao quadrado. Ora, se eu tenho a força e tenho a área, eu sei qual é a tensão que está atuando na minha peça, no meu componente. A tensão vai ser força sobre área, 25 mil newtons de força aplicado sobre 78,53 milímetros quadrados de área. A tensão que eu estou aplicando ali vai ser 318,34 newtons dividido por milímetro quadrado, que também é chamado de megapascal. 318,34 megapascal. Essa é a pressão que está sendo aplicada naquele componente ganchinho de seção transversal redonda de 10 centímetros, de 10 milímetros de diâmetro. Ora, se eu sei qual é a tensão aplicada no componente, eu tenho que ver o que vai acontecer com cada componente de acordo com a resistência ao escoamento e a resistência máxima que cada material suporta. Se eu sei que o alumínio suporta 150 megapascal antes de entortar e suporta 310 megapascal antes de romper, se eu aplico a um gancho daquelas dimensões feitos em alumínio e apliquei 318, olha, se ele suporta 310 antes de romper, eu apliquei 318, o gancho vai romper. Se o gancho for de alumínio, ele não suportará o peso da caminhonete, não suportará o peso da caminhonete, irá romper e a caminhonete vai cair. E vai dar um pepino, tomara que não tenha ninguém embaixo dessa caminhonete. Se o gancho for feito de aço 1020, eu já tinha contado para vocês que eu tinha feito um ensaio de tração e descobri que o 1020 tem resistência ao escoamento de 250 megapascal. Ora, se eu apliquei 318 e ele só suporta 250 antes de entortar, ele vai entortar, ele vai escoar, ele vai deixar de deformar apenas elasticamente, vai se deformar plasticamente. Vou ter um entortamento desse gancho. No entanto, ele não vai romper, porque ele resiste até 400 megapascal sem romper. Se eu apliquei só 318, ele vai escoar, ele vai entortar, mas ele não vai romper. O máximo que vai acontecer é matar todo mundo do coração, quando vê lá o ganchinho assim, se abrindo todo, mas quebrar ele não vai. Vai dar tempo de eu baixar essa caminhonete logo de uma vez, trocar o gancho por um maior ou por um feito de material mais resistente e subir a caminhonete de novo. Mas o que vai acontecer, eu vou perder o gancho. Então, portanto, se o gancho for de 1020, ele vai escoar com o peso da caminhonete, mas não vai romper. A caminhonete não vai cair, mas o gancho foi inutilizado. Vou ter que trocar de gancho. E se for feito com o 1045, com esse aço mais resistente, que suporta 500 megapascal antes de entortar, se eu só apliquei 318, é claro que ele não vai entortar. E se ele suporta 600 megapascal antes de romper, se ele nem chegou a entortar, muito menos romper. A caminhonete não cai e o gancho não entorta. E fica todo mundo feliz da vida. Beleza até aí, minha gente? Sim, professor. Quem foi que respondeu agora? Eu. Eu não estou vendo o seu nome, querida.
É Estela. Estela. Você, Estela, imagine que, não é o seu caso, evidentemente, mas imagine que você seja uma pessoa, uma menina extremamente teimosa. Você é da onde, Estela? De que cidade você é? Eu sou do Mato Grosso. Do Mato Grosso? É. Mas está morando na região, né? Eu imagino que você não venha Sim, eu moto para tô o Mato em Grosso todo Luzerna. dia. Eu tô em Ah, em Luzerna. Luzerna mesmo. Estela, você é uma matogrossense extremamente teimosa. E você disse, eu quero fazer esse gancho de alumínio, não quero nem saber, esse troço vai ser de alumínio, porque o alumínio é mais bonito, a luz vai de cima e vai dar um impacto melhor quando as pessoas olharem a caminhonete pendurada. Vão olhar aquele ganchinho, de alumínio é mais legal. Se você, sendo muito teimosa, bater o pé e quiser fazer o gancho de alumínio, o que vai acontecer? Vai acontecer o silêncio. Isso, Estela, perfeito, você está corretíssima. Se você quiser fazer de alumínio, você vai ter que aumentar a seção transversal desse gancho. Ele não vai poder ser um gancho fininho de 1 centímetro. Ele vai precisar ter um diâmetro maior do que 1 centímetro para que você aumente a área que essa força-peso da caminhonete vai incidir, e aumentando a área, inversamente proporcional, você vai diminuir a tensão aplicada. Você tem que aumentar a área até que a tensão aplicada seja menor do que a resistência do material que você escolheu. Então, portanto, aumente-se a área até que a tensão aplicada seja menor do que 150, que aí o gancho não vai entortar. Beleza, Estela? Agora eu entendi. Que bom. Então, você pode usar a sua teimosia à vontade, só faça um gancho mais largo, com um diâmetro maior. Gente, isso aí é uma coisa tão básica, essa lógica é tão básica, que é, por exemplo, que os pedreiros fazem para construir casa. Ora, o pedreiro não estudou, não fez engenharia civil, e os caras conseguem levantar uma casa numa boa. E aí as pessoas olham assim, pô, mas o pedreiro ali não estudou nada e levantou a casa. Então, para que serve esses engenheiros boca aberta aí, que ficam estudando igual um monte aí, se o pedreiro que não sabe nada disso levanta a casa do mesmo jeito? Por quê? Porque o pedreiro vai fazer uma viga desse tamanho para levantar uma casa de um piso só, com uma área gigantesca, fazendo com que o peso próprio da casa gere uma tensão pequenininha, já que a área da viga é muito grande. E aí, certamente, a resistência do concreto vai dar conta da tensão aplicada pelo peso da estrutura. No entanto, pode ser que você corra o risco de gastar 3 vezes mais cimento do que você gastaria se contratasse um engenheiro para fazer cálculo. Pode acontecer. Mas aí também, né, não é o pedreiro que está pagando o cimento, ele vai se garantir e fazer uma viga bem maior do que aquela necessária estruturalmente através de cálculo. Pegar a lógica da coisa? Espero que sim, por esse silêncio. Sim. Seguimos aí. Que bom. Alongamento, pessoal, é uma propriedade que diz o quanto esse material consegue se deformar antes de romper. Basicamente, vocês teriam o seguinte, olha um exemplo aí de alongamento. Vocês têm um eixo de 90 milímetros de comprimento e ele foi tracionado de uma forma que ele rompeu. Botou uma força absurda, extrapolou a resistência mecânica daquele material e rompeu o eixo. Ora, se após o rompimento você junta os dois pedaços do eixo e percebe que ele teve uma deformação permanente de 115,3 milímetros, qual foi o alongamento desse aço? Quanto ele consegue alongar antes de romper? Ora, aí é simples, é uma proporção percentual simples.
é o comprimento final menos o comprimento inicial, portanto, a variação de comprimento que ele tinha, dividido pelo comprimento inicial, vezes 100, para dar em percentual. Ele rompeu com 115,3, menos o que ele tinha no começo, que era 90, dividido pelos 90, que era o inicial. Tudo isso vezes 100 para dar em percentual, eu vou encontrar que este material teve um alongamento de 28,1%. Para que isso é importante? Para quando eu for fazer a minha panelinha daquele primeiro exemplo, eu tenha a aplicação de um aço que se deforme, que tenha um alongamento que suporte a profundidade de estampagem que eu estou fazendo para fazer a panela. Porque se for um material que não tem alongamento e eu tentar fazer a panela, o material vai romper. E aí eu vou ter uma panela furada que não vai me servir para nada. Então é importante conhecer o alongamento do material, principalmente quando eu for intencionalmente deformar plasticamente este material. Ductilidade e fragilidade, eu basicamente já havia conversado sobre isso com vocês. Quanto mais o material permite se alongar, mais dúctil ele é. Quanto menos o material permitir se alongar, mais frágil ele é. Material dúctil, exemplos disso são cobre, chumbo, liga de baixo carbono, aço de baixo carbono, alumínio. São materiais dúcteis, eles se alongam facilmente ou deformam eles facilmente. E materiais frágeis, cerâmicas, eu não consigo deformar, não consigo alongar muito ele. Aços temperados, aços de alta liga, ferro fundido, tudo isso aí se deforma muito pouquinho. Essa curva tensão-deformação dos materiais que estão apresentados aí para vocês. Um material frágil, ele tipicamente se comporta como um material B, que é um limite de escoamento mais elevado do que o material dúctil. No entanto, ele vai se deformar plasticamente muito pouco ou quase nada e vai romper. Enquanto que o material dúctil, ele começa a escoar em uma quantidade de tensão menor do que o material frágil, no entanto, ele escoa bastante e se entorta bastante até ele vir a romper. Módulo de elasticidade, que é uma medida da rigidez do material, ele basicamente está se relacionando a quanto de tensão eu tenho que dar para que o material deforme a mesma quantidade. Quanto mais tensão eu tiver que dar para o material se deformar uma quantidade X, mais rígido vai ser esse material. Portanto, vejam aí que um material frágil como o material B, ele vai precisar de muito mais tensão para se deformar uma mesma quantidade de deformação do que o material B', que é dúctil. Logo, a gente vai dizer que os materiais frágeis são mais rígidos do que os materiais dúcteis. Ora, isso é facilmente. Com o dedo eu consigo deformar um pedaço de borracha antes de apagar. Porque a borracha é um material dúctil, material que se alonga facilmente. Agora, se eu pegar o meu dedo e tentar deformar um pedaço de tijolo, que é um material frágil, eu não vou conseguir. Vou precisar de muito mais força, muito mais tensão aplicada para deformar o tijolo na mesma proporção que eu deformei a borracha. Logo, o tijolo ele é mais rígido do que a borracha. Logo, o tijolo tem um maior módulo de elasticidade do que a borracha. Propriedades mecânicas dos materiais em geral e particularmente dos aços. Bom, na figura do lado, qual tem o maior módulo de elasticidade, a gente já respondeu que é o material frágil. O material frágil tem maior rigidez, maior módulo de elasticidade. Tanto é que os edifícios são feitos de materiais frágeis, são feitos de cerâmica, de cimento, que é um tipo de cerâmica, e não de borracha. Imagina se fosse de borracha, você ia se encostar numa parede e ela ia entortar.
Ia ser até engraçado, mas porém não ia ser muito útil para os fins que a gente utiliza. Resistência ao impacto dos materiais. Resistência ao impacto é quanto esse material consegue receber de energia, absorver, né, a energia proveniente do impacto sem que ele quebre. Isso é importante para muitas coisas. Uma coisa é a resistência mecânica estática, paradinha. Aplicou uma força, aplicou um peso, ele vai resistir mais ou menos. Outra coisa é a resistência ao impacto, dar uma cacetada nisso. Quanto ele vai conseguir absorver, significa se ele vai ser mais ou menos resistente ao impacto. Para a gente fazer a análise de quanto resistência ao impacto um material tem, a gente utiliza um equipamento chamado Sharpie, martelo Sharpie, que é esse que vocês estão vendo na imagem aí. Ora, eu vou ter um pêndulo, um martelo, com uma massa conhecida, que vai ser levantado a uma altura conhecida, em um planeta, como o planeta Terra, que vai ter uma gravidade conhecida. Ora, se ele vai estar numa certa altura com uma massa e uma gravidade conhecida, eu vou saber qual é a energia potencial gravitacional que vai ter nesse martelo. Lembram de física? Energia potencial gravitacional energia gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a energia que esse martelo tem. Eu solto esse martelo em uma máquina que está programada para ter um atrito no rolamento baixíssimo. E se ele não tiver nenhum obstáculo no seu caminho, ele vai ficar subindo e descendo por muito tempo. Ora, se eu deixei ele numa altura H1 e não tiver nenhum obstáculo, ele vai pendular e subir do outro lado a uma altura muito próxima de H1. Concordam comigo? Conservação de energia. Agora, se eu coloco um corpo de prova de um material específico bem ali embaixo, bem no ponto de mínimo desse pêndulo, e esse pêndulo, ao ser solto da sua altura inicial, H1, ele vai bater nesse material e esse material vai absorver uma quantidade de energia que esse martelo tem. Se esse material do corpo de prova absorver muita energia, o pêndulo vai ultrapassar o material e vai subir bem pouquinho. A altura que ele vai subir vai ser bem pouquinho, porque ele perdeu um monte de energia, já que o material absorveu muita energia. Do contrário, se o corpo de prova for extremamente frágil, com baixíssima resistência ao impacto, esse pêndulo vai passar pelo corpo de prova que não vai nem dar atenção para o corpo de prova. Vai passar direto no corpo de prova e vai subir a uma altura muito próxima do que ele já tinha. Porque o material frágil que ele rompeu praticamente não suportou energia nenhuma. Então, portanto, se eu colocar ali um corpo de prova de vidro, o martelo, ao se deslocar, vai passar pelo vidro, não vai nem notar a presença do vidro. Vai bater e vai passar quase na mesma altura do outro lado. Por quê? Porque o vidro é frágil, o vidro não absorveu energia de impacto quando o martelo bateu nele. No entanto, se eu coloco uma liga de cobre, por exemplo, que é extremamente dúctil, extremamente receptível à energia de impacto, esse martelo vai quase parar ali. Vai quase que o material que está sendo colocado ali, o cobre, vai absorver toda a energia potencial gravitacional que o martelo tinha, absorvendo quase tudo, o martelo mal e mal vai passar daquilo ali, vai ficar ali paradinho. Por quê? O cobre vai ter muita resistência ao impacto, vai aguentar muita pancada
sem se romper. Agora, a gente quer, para fins desse ensaio, a gente quer que ele rompa. Por isso o corpinho de prova, se vocês olharem ali, ele é um pequeno paralelepípedozinho com um entalhe. Esse entalhe é feito já para ele poder romper mesmo. A gente quer que ele rompa. Se ele não romper, a gente nunca vai conseguir ter a noção de quanto ele absorve de energia, né? Resiliência. O que é resiliência? Aquele negócio que as pessoas da moda tatuam no braço. Resiliência. Mas o que significa resiliência? Resiliência é quanto que um material consegue absorver de energia sem entortar. Quanto ele consegue absorver de energia enquanto se deforma apenas elasticamente. Ora, na prática, resiliência é algo que você dá uma pancada numa peça e essa peça absorve a pancada, mas não entorta. Continua do jeito que está. Ah, professor, por isso que os caras tatuam isso nas suas peles. Para dizer que eles aguentam porrada do destino e continuam sendo a mesma pessoa. A lógica é essa. Às vezes as pessoas tatuam sem entender o que significa, mas a lógica é essa. Você recebe pancada e continua do jeito que você é. Você consegue absorver pancada. Isso é resiliência. Que coisa bonita. Aplicações típicas de coisas resilientes. Suspensão de um automóvel, ela precisa ser feita de materiais resilientes. Por quê? Porque o automóvel passa pelos buracos, dá-lhe a pancada do buraco, e o material, você não quer que o automóvel entorte uma roda. Não quer que o automóvel entorte a ponta do eixo. Então, você quer que ele passe no buraco, mas continue ali do jeito que ele era, deformando apenas elasticamente. Claro que se você tiver a 150 por hora e passar por um buracão, não há resiliência que segure. É entortar tudo mesmo. Mas, para os usos comuns, você quer que o material seja extremamente resiliente para suportar esse tipo de impacto. Molas têm que ser resilientes. Você tem que dar-lhe o impacto na mola e ela precisa absorver esse impacto e continuar do jeito que ela é. Sem se deformar plasticamente, sem ter deformações permanentes, sem entortar. Bolas de sinuca também tem que sofrer o impacto e não pode se deformar. Imagina se o material da bola de sinuca fosse pouco resiliente, que coisa sem graça que não ia ser. Você dá uma tacada, uma bola bate na outra e se transforma em 2 ovos. Todo deformado. Ou pior, bate uma na outra e quebra. Os dois caem um pedaço para cada lado. Ia ser o jogo mais sem graça da face da Terra. Então, precisa que o material feito pela bola de sinuca seja um material de altíssima resiliência, para que sofra o impacto, absorva esse impacto e não se deforme. E ainda a possibilidade aí de esferas atritoras, de moinhos de bola. Isso aqui é um exemplo mais típico para quando você vai fazer cerâmica. Você pega basicamente argila, coloca ali dentro, e isso fica girando com um monte de bolinhas, como se fossem bolinhas de sinuca ali dentro. Isso fica batendo, e você transforma a argila num pozinho muito fino, e depois vai servir para você fazer pisos, azulejos, porcelanas e outras coisas desse tipo. Por fim, nós temos a tenacidade. Tenacidade é a última das propriedades mecânicas que eu quero mostrar para vocês. Ora, se resiliência é a capacidade de absorver pancada sem entortar, se resiliência é a capacidade de absorver pancada se deformando apenas elasticamente, tenacidade é a capacidade de absorver pancada se deformando plasticamente, porém sem romper. Você até admite que um material tenaz entorte, mas você não quer que um material tenaz rompa. Então, portanto, eu devo utilizar materiais tenazes para para-choques de automóvel, para guarda-reio de estrada. Imagina se o guarda-reio fosse feito de vidro. Olha que troço sem noção. Ia ser lindo, né? Olha o guarda-reio de vidro e tal, olha para o outro lado, consegue ver a paisagem, beleza. Mas aí passa um automóvel, saiu da pista,
o automóvel bate no guarda-reio, o guarda-reio não vai absorver energia nenhuma do movimento do automóvel, vai quebrar e você vai para o mato do mesmo jeito, não vai ter a menor lógica isso. O guarda-reio ele é feito de aço, com aço de alta deformabilidade, para que você consiga absorver todo o impacto da cacetada, enquanto que o material vai se deformando, sem que o guarda-reio, o material do guarda-reio rompa. Às vezes, claro, uma carreta de 50 toneladas morro abaixo, vai passar por guarda-reio e não vai conseguir ter a tenacidade o suficiente para segurar isso aí tudo. Ele vai absorver o máximo que ele puder, né? O seu limite de tenacidade. Freio 8, no caso aí de aplicações de alpinismo, de escalada, o que acontece com o freio 8? É um negócio que segura a corda quando está pendurado. Se numa dessa você começar a cair e você segura a corda para o freio te segurar, esse freio pode se deformar todo. Ele é feito para se deformar todo. Mas você consegue ficar ali preso. Porque se ele for muito frágil, na hora do impacto ele quebra e você cai do mesmo jeito. E se ele for muito dúctil, na hora do impacto, ele pode se deformar completamente e te segura. Então, por isso que ele precisa ser de alta tenacidade, consequentemente com alta ductilidade também. E, por fim, um equipamento de cinto de segurança. Cinto de segurança precisa ser extremamente tenaz. Porque, caso contrário, imagina se o cinto de segurança fosse feito, o engate do cinto, né? Não estou falando do cinto especificamente, o engate do cinto fosse feito de cerâmica, por exemplo. Dava a pancada, você ia levar a pressão no cinto de segurança e arrebentar aquele engate de cerâmica facilmente, você ia voar do carro do mesmo jeito. Então, não. Precisa que os materiais metálicos que seguram os cintos de segurança precisam ter alta tenacidade, para se deformar um monte e te segurar ali, sem que você voe. Pessoal, desta aula era isso. Agora sim, eu paro a apresentação e voltamos para cá. Professor, você tá mutado. Pronto. Eu caí e agora eu voltei. Vocês estão aí ainda? Todo mundo? Já saiu uma galera? Um monte de gente já saiu. Já saiu um, pessoal. Cara, assim, ó, terminou, o professor desligou, vou dar o fora. Enfim. Mas a aula acabou mesmo. Tá? A aula acabou mesmo. Essa gravação eu vou colocar no YouTube, depois eu passo o link para vocês. Ficou alguma dúvida disso aí tudo? Não vai ter chamada? Cara, esse ano, uma coisa até estranha, assim, esse ano a determinação é que se a pessoa estiver respirando, a pessoa está presente. Ano passado, se você não viesse em nenhuma aula, mas você entregasse as tarefas, você ganhava presença em tudo. Se não viesse nenhuma aula o ano inteiro e fizesse o exame, lá no final você ganhava presença em tudo. Pois o que era um absurdo agora ficou pior ainda, porque agora você não precisa nem entregar nada. Você estando matriculado, você tem presença de qualquer forma. Então, portanto, todo mundo tem presença, mesmo aqueles que eventualmente falecerem em abril. Beleza, gente? Sobre a matéria, vocês têm alguma dúvida? Vai ter algum trabalho? Alguma atividade? Vai ter, o Danilo ficou feliz da vida aí que não vai precisar assistir a aula para ganhar presença. Vai ter sim, Estela, mas não agora, vai ter um pouquinho mais para frente, tá? Beleza, obrigada.
Dúvidas? Se Nenhuma. ninguém- Oi? Nenhuma por enquanto. Que bom. Se ninguém tem dúvida, então vocês podem ir para o recreio, cada um nas suas casas, comer o lanche. Uou, recreio. Tchau, professor. Pessoal, só uma última coisa para a gente combinar. Nas próximas aulas são vídeos, tá? A gente vai fazer aula síncrona, depois mais para frente eu aviso vocês quando for. Beleza? Beleza. Valeu então, Beleza, pessoal. professor. Tchau. Tchau. Deixa de Tchau, ser professor. teimosa, Estela. Fui.